Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a esse módulo que é o módulo YouTuber. Eu percebi que vários professores no formulário falaram que queriam fazer esse tipo de modelo nas suas videoaulas. E hoje eu vou passar alguns insights, vou falar sobre os equipamentos necessários, falar sobre cenário, iluminação, passar assim um geralzão, né, do que é necessário para fazer esse tipo de videoaula. Eu estou dando aqui dois exemplos do YouTuber modelo clássico. Aqui um do Atila, né, que ficou famoso aí na pandemia. Esse aqui é um outro canal de um professor de história. Percebam, eles estão em um cenário, o foco da imagem é eles próprios, e aí eles colocam alguns textos ou imagens para ilustrar o que eles estão falando. Então esse é o modelo YouTuber clássico. Então do que você precisa nesse caso? Você vai precisar do quê? De uma câmera para filmar o professor, né? Você vai precisar dessa câmera, que pode ser uma câmera sempre profissional, ou até mesmo o celular, né? Como eu vou falar daqui para frente. Aí você precisa de um microfone externo de qualidade. Vou até voltar aqui para vocês perceberem, ó. Os dois estão usando microfones lapelas, ó. Percebam na gola da camisa deles. Eles estão usando microfones lapelas. Então eles já estão usando esse microfone externo também. E no conteúdo audiovisual, o áudio é mais importante do que o vídeo. Então você pode ter uma imagem não tão boa assim, mas o áudio tem que estar bom. E aí eles precisam de um programa, né, para gravar a voz. Aí você pode usar o próprio computador, um programa dentro do computador para gravar a voz, ou você pode acoplar esse microfone lapela no seu celular ou na sua câmera, tudo bem? Além disso, precisa de um programa de edição de vídeos. Para quê? Para adicionar essas imagens, esses textos e tudo mais, você precisa de um programa de edição para adicionar isso em cima aí da filmagem que você fez. E por fim, você precisa de uma noção básica de cenário e iluminação. Como eu vou mostrar para vocês, não é nada tão complexo assim. E aqui é um exemplo 2, né? Estou mostrando aqui um exemplo do canal Primo Rico, que é um canal que fala de finanças no YouTube. Ele mescla os dois tipos de videoaulas. O modelo YouTuber clássico, ele está sentado em um cenário, né? Filmando ele mesmo, tudo mais, tem até o laptop aqui no canto. E aí, em algum momento, quando ele precisa mostrar alguma coisa no computador, algo mais complexo que não dá para simplesmente digitar na tela, ele simplesmente pega essa imagem que está filmada pela câmera, coloca menor aí no programa de edição e coloca a gravação da tela junto, certo? Então ele faz essa mescla de YouTuber mais slide professor. Aí nesse modelo, né, que é uma segunda opção que eu estou dando aí, você precisa da câmera, do microfone externo, de um programa para gravar a voz, mas não necessariamente, por isso que eu coloquei asterisco ali. E aí o que você vai falar? Você pode gravar, por exemplo, num celular, pode acoplar o lapela diretamente na câmera, enfim. Tem várias opções, não necessariamente você precisa de um programa para gravar a voz. Aí depois você pode ter um programa para gravar os slides e a tela, né, do computador. E nesse mesmo programa você já pode gravar a voz, por exemplo, como eu mostrei, tanto pela gravação do PowerPoint como pelo do OBS, né? E também você vai precisar de um programa de gravação, de edição de vídeos, na verdade, né? Por quê? Porque você vai ter que mesclar, né? Uma hora você vai mostrar a tela grande filmando e uma hora você vai mostrar ela pequenininha com a tela do computador. Então você precisa de um programa de edição para gerenciar isso. Como eu vou mostrar, não é nada muito complexo. E depois você precisa pensar também no cenário e na iluminação, como eu vou falar mais para frente. Certo? Então vamos falar agora de equipamentos. O que você precisa de equipamentos? Olha, você precisa de uma câmera, né, para gravar. E aí eu vou dar algumas opções para isso. A opção assim que traria um melhor resultado para fazer esse modelo YouTuber, que a maioria dos YouTubers usam, é essa câmera DSLR, que chama, né? Que é uma câmera que ela é chamada assim de semi-profissional. Ela custa em torno de 2.000, 3.000 reais. E aí eu dei alguns modelos aqui, ó, que é a Canon Rebel e a Nikon, né? Essa linha D, tem D 5100, D 5300, enfim, tem vários modelos e é uma câmera semi-profissional. Mas assim, não precisa ser essa câmera. Você pode usar, por exemplo, o seu próprio celular. Muitos celulares hoje gravam com ótima qualidade. E como eu falei, no conteúdo audiovisual, muitas vezes a imagem não precisa ser perfeita. Você não precisa de uma câmera muito boa, não. O áudio, você tem que se atentar mais ao áudio, na verdade. Beleza? Então, eu estou dando aqui essas duas opções. Você usar
uma câmera profissional, às vezes você já tem na casa ou conhece alguém que tem, pode pegar emprestado, ou você pode usar o seu próprio celular, que muitas vezes já grava em Full HD. Então, estou dando as duas opções, uma melhor e uma que é pior, mas que já serve para a grande maioria dos casos. Só que você precisa também de um apoio para a câmera, porque você tem que ter uma imagem congelada, uma imagem centralizada, não pode ficar tremendo e tudo mais, não pode simplesmente uma pessoa ficar segurando, né? Você tem que apoiar ela em um lugar. Então, o que eu recomendo? Existem os tripés, né? Para essas câmeras semi-profissionais, DSLR, o que você vai precisar? Você precisa de um tripé hidráulico, né? Você procura aí no Google, tripé hidráulico para a câmera DSLR. E aí, você vai ver, olha, você vai fazer aula em pé, então você precisa, né, de um tripé que alcance 1,5 m, por exemplo. É só você olhar nas especificações, você vai ver a altura máxima que ele chega. Se você for fazer o vídeo sentado, um tripé que alcance 1 m já está ótimo. E eles são totalmente reguláveis, né? Você pode colocar a altura que você quiser. Se você comprar um maior, né? Você pode pegar um de 1,5 m e colocar um 1 m, 50 centímetros, enfim. Eles têm várias regulagens. E já para o celular, você precisa de um tripé para o celular. Aí, no caso dos celulares, você também vai ver essa questão da altura, mas existem, a maioria, né, dos tripés para celulares são menores, então você pode, por exemplo, optar por fazer os vídeos sentado em uma mesa, por exemplo, no sofá da sua casa, um ambiente que tem um cenário mais bonito, enfim, essa é uma opção também de gravar com o celular, mas também existem os tripés mais altos para celular, assim como esse tripé hidráulico que eu estou mostrando aqui em cima. Então, você vai precisar de uma câmera, pode ser uma DSLR ou o próprio celular, vai precisar de um tripé para sustentar a câmera. E aí, a gente vai falar do áudio. No modelo YouTuber, eu recomendo fortemente vocês usarem os microfones lapela. Por quê? Porque eles não são tão caros assim, existem vários modelos. Eu vou passar algumas opções aí para vocês que eu já testei e recomendo. Existem opções aí de R$ 100, outras mais caras de 200, mas que, assim, os microfones duram um ano, são muito bons. Vocês podem usar ele aí para dar até as aulas síncronas de vocês, que já melhora bastante o áudio. A outra opção, né, como a gente já falou na nossa oficina, seria usar o fone do celular ou o próprio celular para gravar, né? Mas como o celular já deve estar gravando a imagem, vai ficar longe da sua boca, só se você pegasse outro celular, né, um segundo celular para gravar a voz seria interessante, para colocar ele mais próximo da sua boca. Assim como usar o fone do celular. E outra opção, por exemplo, é esse microfone direcional, que são esses microfones que ficam em cima das câmeras. Eu coloquei aqui como opcional, principalmente quem vai usar a DSLR, né, como a câmera DSLR para gravar as suas videoaulas. Mas eu recomendo fortemente vocês usarem o microfone lapela nessa situação em específico, ou então, vocês estão gravando com o celular, por exemplo, peguem um segundo celular e gravem o áudio separadamente com o fone de ouvido. Pode ser assim também. E aí, eu vou falar agora um pouco sobre o cenário, que é muito importante no modelo YouTube. Eu vou passar aqui 4 máximas, né? Você precisa estar próximo de uma parede, então de um aparato. Você pode estar longe, mas isso geralmente atrapalha o foco das câmeras. E quando as pessoas ficam longe, eles usam aquelas lentes que desfocam o fundo, né? E como esse não é o nosso objetivo aqui, como a gente não é uma produtora de vídeos, por assim dizer, eu recomendo vocês colocarem um cenário que seja próximo de uma parede, próximo de um aparato, enfim. O ambiente tem que ser bem iluminado, o cenário não pode ter muita informação e o local não pode ter muito ruído, né? Então, estou dando alguns exemplos aqui de cenários. Olha, esse primeiro aqui, ó, superior esquerdo. Perceba, a mulher está num sofá, né? Tem uma planta, um abajur atrás, então assim, é um cenário simples, bonito, que você pode ter aí na sua casa, uma região da sua casa que é mais bonita e tal, e que já traz todas essas características aqui, ó. É próximo de uma parede, certo? Então facilita o foco. É um local bem iluminado. Não tem muita informação, tem uma planta, um abajur, mas se a pessoa ficar falando ali, nada no cenário vai te chamar mais a atenção do que a pessoa falando. E, por fim, pensar que ser um lugar sem muito ruído. Aqui, na direita, aqui superior, estou dando o exemplo do programa do Pedro Bial, né?
que ele fica próximo de uma estante de livros. Então essa é um cenário bacana também. Ele tem muita informação, digamos assim, mas não chama tanta atenção assim. Se a pessoa ficar falando próximo de estante de livros, o cenário é bonito e a pessoa acaba chamando mais atenção também. A outra opção aqui, ó, na inferior esquerda, é você ficar em uma parede branca da sua casa. Uma parede assim, sem muita informação mesmo. Tem uma rede ali no canto, uma plantinha, mas assim, uma parede branca já está de ótimo tamanho. E outra opção também é em algum escritório, né? Tudo mais, você gravar ao laptop, como eu mostrei no modelo aqui do Thiago Nigro aqui, né? Ele está em um cenário, né? Uma parede, mas ele grava um pedaço do laptop, tal, consulta durante o vídeo, e isso não tem problema nenhum. E aí, como a gente falou na oficina, as regras da iluminação é nunca ficar contra a luz, né? Para quem viu a oficina, quando você fica contra a luz, a imagem fica escurecida, então você tem que ficar a favor da luz. Sempre preste atenção nisso. E aí, falando em iluminação de verdade, né, para vídeos e não apenas naqueles modelos slide mais professor, o que é importante aqui? Olha, muitas vezes o local onde você vai estar gravando a sua videoaula tem uma iluminação, assim, ela não é tão boa para fazer o modelo YouTube e você vai precisar adicionar alguma iluminação extra além da que já existe no cômodo, que pode ser uma janela entrando sol ou mesmo a lâmpada que fica no teto. Geralmente você vai precisar colocar mais alguma coisa, como eu vou mostrar na aula 2. E aqui eu estou dando algumas opções. Existe essa opção aqui, ó, o Ring Light, que é uma lâmpada LED, né, em forma circular, onde você coloca o celular no meio e aí ele traz uma ótima iluminação. Existem várias essas maquiadoras de Instagram usam essa opção, porque ela grava bem o rosto mesmo e fica bem iluminado. E ela é ideal para filmar mais de perto. Aí existem outras opções. A mais sofisticada de todas, que você vê até em estúdio, é a softbox, né? Que é esse tripé que você coloca uma lâmpada e tem todo essa caixa aí, né? Que focaliza a luz e ainda tem um papel branco para fazer uma difusão da luz. Enfim, a gente não é uma produtora, eu estou dando essa opção só para falar que existe. E outra opção que eu recomendo também é você pegar, por exemplo, e comprar essa extensão com bucal de lâmpada. Então você vai ter essa extensão na sua casa. Aí você vai gravar um take pequeno aí do vídeo, viu que, sei lá, o seu lado esquerdo do rosto está mais escuro que o direito. Aí você vai lá, coloca uma lâmpada aí no bucal e acende uma lâmpada e coloca assim mais ou menos perto do seu rosto. Então isso já vai iluminar mais. Enfim, existem opções bem mais baratas do que essas duas que eu estou falando aqui. E também você se atentar à iluminação que já existe no local e usar isso a seu favor. Eu vou mostrar no vídeo 2 como vocês vão fazer isso. Estou falando aqui mais sobre equipamentos mesmo. Olha, e agora eu estou dando alguns exemplos de como uma iluminação ruim pode afetar a qualidade do vídeo, né? Existem aqui vários exemplos, né, de só um lado do rosto iluminado, um lado do rosto iluminado até demais, ou quando a iluminação está forte demais, ó, não dá para ver nem o rosto da pessoa direito, ou quando a iluminação está muito focada no rosto e menos no cenário. E aqui uma iluminação que seria certinha, né, que tanto o cenário está bem iluminado quanto a pessoa. E aí, existem algumas técnicas de iluminação que eu vou passar aqui, mas vocês não precisam respeitar. Como eu falei, a gente não é um estúdio de gravação e tudo mais, mas é só alguns insights para você se atentar na hora de fazer aí a gravação do seu vídeo e na hora de fazer a iluminação dele. Existem, por exemplo, essa técnica aqui de 3 pontos, né? Uma lâmpada, isso aí é usado mais em estúdio, né? Uma lâmpada ilumina o cenário ao fundo, existe uma lâmpada principal aqui e uma lâmpada de preenchimento. Então, uma principal preenche um lado do rosto, uma outra mais fraca o outro lado e uma outra lâmpada, né, ilumina o fundo. E a câmera fica no meio aqui, ó, como vocês podem ver. A câmera, ó, a luz principal, luz de preenchimento e a luz de fundo. Isso aqui são só dicas. A outra opção também que eles usam muito em entrevistas e documentários é você usar uma luz principal, uma luz de preenchimento também, né, dos dois lados do rosto, e por fim eles colocam uma lâmpada atrás para fazer a silhueta da pessoa, né? E existem também, por exemplo, como quando eles usam em televisões, só uma luz frontal para a pessoa ficar bem iluminada.
Como vocês podem ver, tá tendo até sombra atrás na parede e tudo mais, mas como você precisa de algo rápido assim, fazer uma entrevista rápida com um promotor, um juiz, eles já chegam assim com a lâmpada, com a iluminação, não tem muito o que preparar, coloca uma luz muito forte frontal só assim para a pessoa. Então vai iluminar bem a pessoa, não preocupa tanto com o cenário e tudo mais, mas que já serve muito bem e que é o que a maioria das pessoas usa, né, para gravar os seus vídeos em casa mesmo. Então essa aqui é uma dica, né? Você pode usar apenas uma lâmpada ou ficar de frente para uma janela, desde que ela esteja iluminando você bem, desde que ela esteja de frente para você. Essa é uma ótima dica também. Então, pessoal, esses eram os insights e os equipamentos que eu gostaria de passar para vocês nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, eu vou falar como utilizar tudo isso ao seu favor. Como pensar em cenário, iluminação, em um caso real, né? Que eu vou tentar gravar um vídeo aqui na minha casa mesmo, para vocês verem como tudo isso funciona. Até lá!